Você já pensou em seguir a carreira militar? Será que você tem o perfil para ser um bom soldado? Quem sabe ser um sargento? Talvez um oficial do Exército, da Marinha, da Aeronáutica? Quem sabe a Polícia Militar seja o seu caminho? Ou será que existe alguma outra atividade relacionada que é para você? Se você está pensando em fazer uma escolha pela carreira militar e quer saber mais informações, esse vídeo é especial para você. Mautama Krishnanaya pedindo permissão para continuar essa missão. Brincadeiras à parte, eu sou Mautama, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje eu estou falando um pouco sobre o que eu já vivi, o que eu ainda vivo, a pedido de pessoas que assistem o meu canal. Então o canal Amor Cristalino é um canal sobre espiritualidade, sobre consciência, sobre estudos de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, que visam inspirar as pessoas a se tornarem a sua melhor versão. Mas eu já fui militar do Exército e fiz vários vídeos aqui no canal compartilhando algumas experiências que eu tive. Num dos vídeos, uma pessoa me mandou uma mensagem perguntando para mim algumas coisas. Dentre elas eu separei a seguinte pergunta: Mautama, será que é melhor eu ser um sargento do Exército ou um oficial da Polícia Militar? Esse amigo que mandou a pergunta, ele está com essa dúvida porque ele já tentou ser oficial do Exército, mas ele não passou nas provas e agora ele não tem mais idade para ser oficial do Exército. Então ele me perguntou qual caminho ele deve seguir. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês a minha opinião sobre o assunto. Mas, antes de compartilhar a minha opinião com vocês, eu vou mostrar um pouquinho do que eu vivi nas Forças Armadas. Eu fui 3º sargento de infantaria durante vários anos e eu vou mostrar para vocês algumas fotos da minha caminhada no Exército, para quem sabe inspirar quem está querendo entrar nessa carreira e verem que eu estou falando com uma determinada autoridade de quem já viveu a experiência. Hoje em dia eu sou espiritualista, eu sigo um caminho bem diferenciado, mas eu carrego na minha bagagem espiritual todos os aprendizados que eu tive no Exército, eu dou muito valor a isso e é por isso que eu estou gravando esse vídeo, para honrar você que me pediu e para, quem sabe, inspirar você que está buscando a carreira militar, entender o porquê você pode iniciar nessa carreira. Em outro vídeo que eu vou deixar aqui em cima, eu compartilhei por que eu deixei a carreira militar. Então seria legal, se você está buscando entrar na carreira, ouvir os dois lados da coisa, saber por que você deve entrar, como escolher e talvez ouvir por que eu saí. Quem sabe alguma das lições seja útil para você. Beleza? Então dá uma olhada só como é que foi algum pedacinho da minha carreira. Então eu quero mostrar para vocês um pouquinho da minha carreira. Vou mostrar umas fotos rapidinho para vocês verem qual foi a minha trajetória no Exército Brasileiro. Então aqui no quadro tem algumas fotos das minhas turmas. Essa aqui é a primeira turma que eu servi, que foi lá no Tiro de Guerra 05020 em Campo Largo. Aqui é os monitores Schiavon do lado do Sargento Nicanor, que hoje em dia deve ser capitão. Grande abraço para você, sargento, aprendi muito contigo. Grande abraço a todos os meus colegas aí da primeira turma que eu fiz parte no Tiro de Guerra de Campo Largo. Se você é dessa turma aí e está assistindo o vídeo, deixa um comentário e manda um salve para mim aí, galera. Aqui é a foto da minha turma da Escola de Sargento das Armas. Tá lá o cabeção, o aluno Schiavon na época, primeiro pelotão Águia, esse é a minha galera do período básico, quando eu fiz na 4ª companhia. Um grande abraço para o Tenente Alessandro, que foi meu comandante. Hoje em dia talvez ele já seja major, talvez até tenente coronel, não sei. Ele é da carreira de engenharia. Tá lá o Carneiro, que está servindo no 20 Bib, o Doni, meus amigões, aí, muita gente boa aí nessa foto. O Andrade, Andrade, grande abraço para você, Milek. O Close, muita gente boa aí nessa foto. Aqui está a primeira vez que eu fiz alguma atividade como instrutor de cursos, foi no curso de formação de cabos de 2004 no 20 Bib, cursos lá no campo de instrução do SICBA. Está aqui o capitão José Paulo, super camarada, já deve ser coronel, tenente Folda, tenente Kleber, eu mesmo. Aqui é o Barros, sargento Barros, que hoje em dia é oficial da polícia, já deve ser tenente. Andrade, Moscatelli, o Santana. Então esses são o pessoal que fez parte comigo lá no 20 Bib. Aqui eu tenho mais umas outras fotos que eu separei. Aqui a galerinha do curso de formação de cabos de 2005. Capitão Peretti, tenente Devec, o André, tá lá o Jordão, que é grande amigo meu, formando líderes nessa turma. Aí o
nome de combatente da infantaria. Aqui a turma de 2006 do curso de formação de cabos do 20 BIB. Aqui a dor é para os fracos dela fogem, os normais a suportam, os fortes a procuram e nós a causamos. Aqui no ano de 2007, quando fui fazer parte do curso de formação de comandos, CAC 07, eu não fui lá tentar a sorte para ser um comando, mas acabei pedindo desligamento por vários motivos que talvez algum dia eu conte para vocês. E aqui foi a última turma que eu servi, uma homenagem que eu recebi do pessoal lá ao Sargento Schiavon em reconhecimento aos 7 anos de serviços exemplares prestados ao Exército Brasileiro e à Pátria, missão cumprida. Ainda tenho mais algumas coisinhas aqui. Essa é uma foto do estágio tático de blindados que eu fiz em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Aqui são os camaradas da Argentina, o Tenente Rufino e o meu amigo sargento da Argentina também. Nós temos aqui uma dedicatória que a gente recebeu dos amigos da Pantera. E eu quero mostrar para vocês também duas coisas legais. Uma delas é esse troféu aqui. Troféu não, é uma lembrança, né? Nesse caso, a lembrancinha aqui ao Sargento Schiavon, terceiro Sargento Schiavon, Três Corações, 28 de novembro de 2003. O sargento é o elo fundamental na estrutura do Exército. Lembrança do curso de infantaria. E esse aqui foi o meu maior mérito no Exército. Olha lá, dá para ver eu gravando na câmera aqui. Destaque do módulo Pelotão de Fuzileiros, Santa Maria, 25 de abril de 2008. Então eu tenho muito orgulho de mostrar esse aqui, que foi o curso que eu fiz, o curso de blindados, onde eu me destaquei e fui o primeiro sargento a conseguir esse troféu aqui. Espero ter incentivado outros a seguirem no mesmo caminho. Então é isso aí, agora que você já viu um pouquinho da minha carreira, segue aí a minha opinião sobre a pergunta do meu amigo. Será que é melhor ser um sargento do Exército ou oficial da polícia? Bom, então vamos lá. Agora que você já me deu a sua permissão para eu continuar aqui na missão de apresentar para você os meus argumentos com relação a essa pergunta, eu gostaria de falar para vocês algumas coisas específicas sobre o militarismo. Eu anotei 5 pontos aqui que eu vou tocar neles um a um. Primeiro ponto, vocação. Será que você tem vocação para ser militar? Você gosta de regras? Você gosta de disciplina? Você gosta de hierarquia? Você gosta de cumprir a missão, seja ela qual for, em qualquer horário, de qualquer maneira? Você gosta de estar sempre pronto, se preparando para o inesperado? Se você respondeu sim para a maioria dessas perguntas, talvez você tenha vocação militar. Muitas pessoas pensam que têm a vocação, mas quando chegam no Exército sofrem, ralam e não gostam tanto, principalmente no começo, quando a gente tem que acordar super cedo, obedecer todo mundo, fazer faxina todos os dias, fazer a barba todos os dias. Hoje eu até nem fiz a barba, estou tranquilão aqui, posso brincar com o meu gorro, que eu ganhei lá no tiro de guerra em 2002, já tenho há 15 anos esse gorro. E, enfim, eu posso ser livre para fazer tudo isso. Já o militar, ele tem várias regras, várias coisas a seguir. Então, se você sente no seu coração e tem consciência de que você tem vocação para ser militar, aí sim você está recomendado a seguir carreira, a continuar honrando essa escolha de ser um sargento do Exército, de ser um oficial da polícia ou de fazer qualquer atividade ligada ao meio militar. Então a primeira coisa que eu gostaria de falar para você que está buscando esse vídeo, assistindo essa transmissão para saber mais informações sobre Exército, polícia, etc., tenha certeza da sua vocação. Se você disse sim, eu tenho vocação, então segue firme, segue nos estudos, seja determinado, seja coerente com as suas metas, que você vai chegar lá. Existem muitas formas de você ingressar nas Forças Armadas e na Polícia Militar, e eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Então o primeiro ponto é, você tem vocação? Se tem, segue em frente. Segundo ponto é que eu gostaria de comentar as semelhanças entre as Forças Armadas e a Polícia Militar. Quando eu falo Forças Armadas, eu estou falando de Exército, Marinha e Aeronáutica. As Forças Armadas basicamente são a mesma estrutura em termos de regulamentos. Os regulamentos disciplinares do Exército,
e disciplinares da Marinha e da Aeronáutica são muito semelhantes. A hierarquia, a estrutura de funcionamento também é muito semelhante. A da polícia é semelhante, porém tem algumas diferenças. Por exemplo, a carreira do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, ela vai desde soldado, passando a cabo, sargentos, oficiais subalternos, oficiais intermediários, oficiais superiores e oficiais generais. Já na Polícia Militar, a carreira ela vai de soldado, cabo, sargento, oficial subalterno, que são os tenentes, os capitães, oficiais intermediários, majores, coronéis, oficiais superiores, mas ela não tem generais, então não tem como ser general da polícia. Então depende do que você almeja para a sua carreira. Tá? Então os dois planos de carreira são um pouco diferentes. Então as principais semelhanças que tem entre o Exército e a polícia, que é a principal comparação desse vídeo, são os regulamentos. Então o regulamento de disciplina é muito parecido, o regulamento interno de serviços é muito parecido. O que muda basicamente são outros fatores relacionados à missão de cada uma dessas forças. Mas, de uma forma geral, na profissão militar você vai ter que obedecer regras, hierarquia, disciplina, vai ter que respeitar um código de condutas que é relativo a cada uma dessas instituições. Você vai ter que cumprir diversas diretrizes básicas do serviço militar e isso vai estar baseado em várias coisas em comum, por exemplo, a preparação física, a preparação intelectual, o trabalho com armamentos, por exemplo, os conhecimentos sobre algumas legislações básicas e etc. Então, basicamente, existe muita semelhança entre as profissões de sargento do Exército e de oficial da polícia. Na aplicação prática existem muitas diferenças e é sobre isso que é o terceiro ponto que eu quero comentar aqui. Quais são as principais diferenças entre a carreira de sargento do Exército ou de militar do Exército, das Forças Armadas ou de oficiais da Polícia Militar? A principal diferença está na missão constitucional do Exército e das polícias. O Exército ele tem como missão principal defender a pátria, defender a Constituição, honrar os princípios constitucionais acima de tudo. Então o Exército está treinado para fazer intervenções no exterior ou para defender o país em algum caso de calamidade. Então o Exército está em treinamento para cenários de guerra com um inimigo externo. Então o Exército ele tem todo um treinamento, uma preparação para defender as fronteiras com uma missão relativa a outros países. Então as Forças Armadas, de uma forma geral, elas estão destinadas a defender o país de ameaças externas. Elas também podem ser empregadas para a garantia da lei e da ordem, quando a Polícia Militar e as outras instituições, como a Força Nacional de Segurança, não dão conta do recado. Então se, por exemplo, a polícia não dá conta de conter uma situação, o Exército pode ser chamado para cumprir essa missão. Isso aí já foi feito várias vezes no Brasil. No Rio de Janeiro foi decretado mais de uma vez estado de calamidade, ali, que o governador teve que pedir ajuda para o presidente para mandar a Força Nacional de Segurança e depois o Exército, lá no Morro do Alemão, por exemplo. Meus amigos do 20 Big, meus ex-alunos lá, vários estiveram lá nessa missão e cumprindo esse papel de garantia da lei e da ordem. E o Exército também presta um papel muito grande na assistência social. O Exército faz campanha de vacinação, o Exército ajuda em caso de calamidade pública. Então o Exército tem como missão principal defender a pátria, defender a Constituição, honrar os princípios e valores da nação republicana de acordo com o que está previsto na Constituição. Já a Polícia Militar, ela tem como função a intervenção em situações dos cidadãos do país. Então a Polícia Militar ela intervém em casos de crimes, em casos que há ocorrências de qualquer tipo que podem afetar a segurança pública. Então a Polícia Militar está ligada à segurança pública e ela é ligada aos estados. O Exército, a Marinha Aeronáutica, eles são subordinados ao Ministério da Defesa e eles têm uma ligação com todo o país. Já a Polícia Militar está ligada a cada estado. Então cada estado tem a sua própria polícia que tem regulamentos diferentes, algumas características diferentes. Então você vai ver que em alguns estados a polícia é muito presente, muito ativa, tem grande efetivo, tem um bom salário. Em outros estados já não é tão assim. Então existe uma discrepância muito grande quando se fala de polícia militar.
Então você, meu amigo, que perguntou aí para mim no vídeo sobre por que eu deixei minha carreira, o que você deveria fazer escolhendo o exército ou a polícia, você deve ponderar bem esses fatores. Primeiro, o que vai ser feito, qual é a missão constitucional, qual é a sua vocação dentro dessa missão e se você tem interesse em estar seguindo uma carreira mais nacionalizada ou uma carreira regional. Quando você entrar na polícia militar de algum estado, eu não sei se tem possibilidade de você ser transferido para outros estados, eu acredito que não. Então eu acho que é do âmbito regional e você vai estar morando naquele estado para sempre. Então se você é uma pessoa que tem interesse em morar sempre no mesmo estado, ficar lá na sua cidade ou próximo daquela região, talvez a polícia seja um bom caminho para você. Uma das grandes diferenças é essa. O militar de carreira, do exército, o sargento e o oficial, eles são transferidos de acordo com a necessidade do serviço. Isso pode ser por vontade própria ou por força maior. Então, a maioria dos meus amigos que começou servindo comigo lá no Vitibib, depois que eu me formei sargento, já não está mais lá. Alguns já foram para a Amazônia, já voltaram, uns foram para o Nordeste, outros foram para o Rio Grande do Sul. Enfim, há uma movimentação constante entre as Forças Armadas. Então, os militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica estão sempre se renovando, conhecendo novos quartéis, servindo em outros lugares, fazendo especializações em campos diferentes. E tudo isso é fundamental para a carreira militar do sargento. Então, se você está querendo ser um sargento do Exército, saiba que você tem que estar mais aberto para ir para algum lugar mais longe da sua cidade, para ser transferido em caso de necessidade, e que nem sempre você vai conseguir voltar para o quartel que você quiser. Eu tive a graça de ficar bem colocado no meu curso e eu pude escolher voltar para Curitiba, que é a minha cidade natal. Então depois que eu terminei a escola de sargentos, eu escolhi Curitiba e fui para o quartel que eu queria. Foi lá que eu comecei minha carreira de sargento e lá que eu terminei. Agora, tem muita gente que escolhe ir para lugares mais longe e depois voltar. Isso tem uma diversidade de vantagens que eu vou falar na última parte, que é a remuneração. Então, basicamente, existem muitas semelhanças, mas também existem algumas diferenças. Acho que é bom você continuar a sua pesquisa para entender melhor quais são as diferenças, né? Porque as semelhanças ficam mais nítidas, mas as diferenças são mais peculiares. Eu tenho muitos amigos policiais militares, amigos oficiais, amigos soldados, né, que estão nas forças policiais, tanto no Paraná, Santa Catarina, em Minas Gerais, São Paulo. E esse pessoal poderia te dizer melhor sobre isso. Eu não tenho conhecimento tanto sobre a polícia militar em si. Então, procure se informar com policiais militares, procure estudar os regulamentos dos diferentes estados, principalmente do estado que você mora ou que você gostaria de morar, caso você fosse um oficial da polícia. Então, antes de tomar sua decisão, pense bem. Se você quer seguir uma carreira mais nacional, que vai defender a pátria contra influências externas, ou uma carreira mais regionalizada. Uma grande coisa que se deve colocar em pauta é a questão da segurança com relação à pessoa. O exército, de uma forma geral, o emprego militar do exército é muito mais raro do que da polícia. A polícia sempre está em operação. Então o risco da atividade policial é muito mais alto que o risco da atividade militar em tempos de paz. Caso isso mude, o risco da atividade militar em tempos de guerra é muito mais elevado que da polícia, porque você ir até um outro país e participar de atividades ou defender o seu país de um ataque, realmente é algo muito, muito arriscado. Mas eu, nos 7 anos que eu fiquei do exército, não tive nenhuma atividade de alto risco. A maioria dos meus amigos não teve atividades de alto risco, com exceção do pessoal que seguiu a carreira de comandos, forças especiais e pessoas que foram destinadas a missões de garantia da lei e da ordem, como lá no Morro do Alemão, ou na missão de paz no Haiti, em outros lugares, que às vezes rola alguma treta, algum tiroteio, alguma coisa, mas há de se considerar que em tempos de paz o exército é muito mais tranquilo. A gente treinava muito no campo de treinamento para não suar no campo de batalha, né? Deixa o suor no campo de treinamento para não sangrar no campo de batalha. Já a polícia, ela tem muito mais missões efetivas no dia a dia com relação à execução da defesa da população, a segurança pública, etc. Então a polícia está envolvida diretamente em brigas familiares, em
ocasiões de assaltos, ocasiões de defesa de multidões, de rebeliões em presídios, em manifestações, então, em jogos de futebol. A polícia sempre está exposta ao perigo. Então é muito bom avaliar isso. Se você tem essa vontade de se expor ao perigo ou se você quer realmente buscar uma carreira mais militar e etc. Dentro das duas carreiras você vai poder se especializar. Nas Forças Armadas você pode seguir o caminho dos Forças Especiais, as tropas de elite, né, que são os comandos, paraquedistas, Forças Especiais, Guerra na Selva e todos esses cursos de especialização. Da mesma forma que na polícia, você pode entrar, por exemplo, para o BOP, para a Rota, para a Rony, essas tropas, né, os faca na caveira, o pessoal especializado da polícia também. Então, das duas formas, você pode seguir um caminho mais operacional ou um caminho mais administrativo, digamos. Tá certo? Bom, o próximo ponto que eu quero comentar aqui, para não ficar tão longo esse vídeo, é sobre a carreira. A carreira de sargento do Exército é diferente da carreira do oficial da polícia. Quando você ingressa no Exército para executar a carreira de sargento, você entra na escola de sargentos e faz o curso de formação de sargentos, que eu fiz no ano de 2003, na Escola de Sargentos das Armas, lá em Três Corações. Na minha época, o curso tinha duração aproximada de 10 meses. Hoje em dia, se eu não me engano, já são, acho que não sei se já são 2 anos ou se é 1 ano e meio, tem que pesquisar, mas eu sei que aumentou. Tá? Então, já é mais tempo para se formar sargento. Isso é ótimo, porque o sargento sai muito mais competente, muito mais bem formado da escola de formação. Quando eu estava na ativa, a carreira de sargento tinha uma previsão de chegar no máximo à graduação de capitão. Então, como é que funciona a graduação da carreira de sargento? O terceiro sargento, depois de alguns anos, sei lá, talvez 8 anos, é promovido a segundo sargento, depois de mais 6, 7 anos, 8 anos, a primeiro sargento, depois a subtenente, depois a segundo tenente, a primeiro tenente e capitão no máximo. Então, até onde eu sei, pode ser que eu esteja errado, porque eu saí do Exército faz muito tempo e eu não pesquiso tanto sobre isso, a carreira de sargento vai até capitão, tá certo? Então, saiba disso. Se você quer chegar ao oficialato como sargento, é possível. Os meus amigos que estão na ativa, que eram, por exemplo, subtenentes quando eu era sargento, isso lá em 2007, 2008, hoje em dia algum deles já são capitão. Um grande abraço para o capitão Gilmar, que foi um subtenente muito padrão, que era lá o nosso encarregado de material da companhia Pantera, e hoje em dia ele é capitão, eu acredito que ele já está aposentado como capitão, chegou no máximo da carreira. Então, esse é o máximo da carreira de sargento. Se alguma coisa mudou, pode ser que haja alguma melhoria. Eu acredito que é assim mesmo. Isso serve para Exército, Marinha e Aeronáutica, até onde eu sei. Deixando claro, eu posso estar bem enganado, bem por fora do assunto. Então, faça a sua pesquisa. Eu acredito que ainda é assim a carreira, tá certo? Com relação aos oficiais das Forças Armadas, do Exército, Marinha e Aeronáutica, o oficial entra na Escola Preparatória de Cadetes, faz 1 ano de escola preparatória, depois faz 4 anos de escola de oficiais, que no caso do Exército é a Academia Militar das Agulhas Negras, você pode ter a Academia da Força Aérea, o Instituto Militar de Engenharia, o IME, pode ter o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e todas essas carreiras podem chegar ao generalato. Então, a carreira começa com a primeira promoção, é o aspirante oficial, depois ele se promove a segundo tenente, a primeiro tenente. Esses são os oficiais subalternos que comandam os pelotões. Depois eles podem ser promovidos a capitão, que é o comandante de companhia, que é um oficial intermediário, que é o interstício mais longo da promoção, que demora em torno de 10 anos, para ser um major, um tenente-coronel e um coronel. Esses oficiais são os chamados oficiais superiores. Eles já podem comandar unidades, eles já podem fazer parte do Estado-Maior do Exército, e eles têm que fazer especializações. Tanto o sargento quanto o oficial tem que se especializar depois da graduação. O sargento faz a escola de sargento das armas e depois a escola de aperfeiçoamento de sargentos. O oficial faz a Academia Militar de Agulhas Negras, depois a escola de aperfeiçoamento de oficiais e a escola de comando do Estado-Maior do Exército, caso ele queira ser um comandante de batalhão. E aí, a partir daí, ele pode ser escolhido, né, pelas diretrizes do Exército para ser promovido a general. General de brigada, de divisão e general de exército, ou general 4 estrelas,
que são os comandantes das Forças Armadas, né? O comandante militar do Exército, o comandante militar do Sul, os comandantes em geral. Então são pouquíssimos militares que chegam a essa graduação de general do Exército. Eu acho que deve ser em torno de uns 20, 30 talvez. Faz aí sua pesquisa para saber com mais precisão até onde vai a carreira militar. Mas respondendo mais precisamente, então o sargento vai até capitão. Se você não pode ser oficial, como eu sugeri naquele outro vídeo, por isso que você me perguntou, saiba que a carreira de sargento é limitada até capitão. Já na polícia militar, a carreira militar ela vai de aspirante oficial, faz a prova, vira cadete, estuda 4 ou 5 anos, dependendo do estado, vira oficial, aspirante oficial, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, coronel, tenente coronel e coronel. Então na polícia a graduação máxima é coronel. Então o coronel de polícia é a autoridade máxima da polícia naqueles estados. Ele pode ser comandante de batalhão, ele pode ser comandante de uma região de destacamentos policiais, ele pode ser o comandante geral da polícia. Então a carreira militar ela termina em coronel. Então essas são as diferenças básicas entre a carreira. Se você está em dúvida sobre qual escolher, primeiro responda aquelas perguntas que eu falei. Qual a sua vocação? Se você está consciente das diferenças entre as missões constitucionais de ambas as forças e se você quer ter uma missão mais nacional ou uma missão mais regional. No caso agora da carreira mesmo, tem que comparar até onde você quer chegar. Qual é o seu potencial? Qual a sua ambição pessoal? Qual o seu propósito de vida? Será que você vai se dar melhor comandando um pequeno grupo de homens mais operacional, mais especializado, pronto para a missão, para a prática, que é o caso da carreira do sargento? Ou será que você tem o potencial de liderar um batalhão, de lidar com questões administrativas, mais técnicas, etc. Dentro das formações existe muita diferença técnica. Por exemplo, a polícia militar precisa saber muito mais sobre leis, sobre a Constituição, ela precisa entender muito mais sobre a pessoa civil. Já o militar é muito mais ligado a estratégias militares, de combate, técnicas ligadas à sua especialidade. No Exército você tem uma infinidade de especialidades como infantaria, cavalaria, engenharia, artilharia, comunicações, logística, material bélico, enfim, são muitas coisas que você pode fazer dentro da carreira do Exército. Na polícia já é um pouco mais limitado, os policiais a formação policial é um pouco mais semelhante. Existem alguns quadros diferentes, mas eu não sei precisar bem para você quais são, talvez médico, talvez, não sei, algumas coisas tem na carreira da polícia. E a carreira da polícia, cabe ressaltar que também pode ser estendida à carreira de bombeiro. Eu tenho um dos meus amigos de 2004, dessa turma aqui que formou nesse curso aqui, o curso de formação de cabos de 2004. Um grande abraço para você, Tenente Cruz, que está lá nos Bombeiros do Paraná, é oficial dos bombeiros. Dessa turma aqui também temos o Gutierrez, que é um tenente da polícia. Então esses são alunos meus que foram alunos do curso de cabo e hoje em dia são oficiais da polícia, um da polícia e outro do bombeiro. E esses oficiais seguem carreiras dentro da polícia. O bombeiro também faz parte da polícia no Paraná. Nos outros estados, alguns estados variam, mas a maioria dos estados, a carreira de bombeiro também faz parte da polícia. Então se você quer seguir uma carreira militar, tem vocação militar, gosta da carreira de oficiais, mas não quer tanto lidar com crime, com armas e quer mais cuidar da população, servir, eu acredito que a carreira de bombeiros é a melhor de todas. Um grande abraço para o Rodrigo Miglioli, o meu amigo, soldado dos bombeiros, que foi um dos meus melhores alunos e está lá cumprindo essa missão. Eu sempre falo com ele que eu admiro muito os bombeiros. Os bombeiros são heróis de farda, na minha opinião. Se eu fosse estar numa carreira militar hoje em dia, eu escolheria os bombeiros. Porque o bombeiro ele só faz coisa boa. Ele não precisa atirar ninguém, não precisa matar. Ele está sempre a serviço da sociedade. Então, eu admiro muito os bombeiros. Um grande abraço para a minha amiga Fernanda Stark, que é bombeira também. Então, as mulheres também podem seguir carreira. E se você é mulher, que eu não citei até agora, você também pode seguir carreira, tanto como sargento do Exército, como oficial do Exército, como oficial da polícia. Tudo isso é para você também. Então, todas as possibilidades são para homens e mulheres, tá? Então, último aspecto que eu vou falar aqui, para não me alongar demais, porque já sei que o vídeo está super longo, é a remuneração. Então você tem que levar em consideração
quanto você quer ganhar, qual o seu plano de carreira. E de uma forma geral, eu acredito que os sargentos, o plano de carreira de sargentos, ele é mais limitado financeiramente do que o plano de oficiais da polícia. Então você tem que ter consciência disso, que provavelmente você vai ganhar menos dinheiro no exército do que como oficial da polícia. Por quê? Porque o exército, o contingente é muito maior, existem muito mais sargentos, e o exército é uma fatia do orçamento para pagar toda a força militar. Já na polícia depende de cada estado. Então tem estados que o oficial vai ganhar muito bem e tem estados que nem tanto. Então você tem que fazer uma pesquisa de cada estado e saber aonde você quer morar, aonde você quer prestar o concurso, porque aí você vai ter uma condição melhor de escolher a sua carreira militar. Então é isso, meu amigo. Você que me pediu aí essa orientação através de uma mensagem aqui no YouTube, está recebendo aí a minha opinião sobre carreira militar. Espero ter ajudado você, jovem brasileiro, que está em busca de uma carreira, você moça, você mulher, que também tem interesse em saber mais sobre o exército, em talvez seguir carreira. E é isso aí. Então eu já fui militar, como vocês muito bem viram, nas fotos que eu mostrei, nas premiações que eu recebi, na minha experiência pessoal, e saí do exército. Então eu recomendo que você assista o vídeo que eu conto porque eu deixei a minha carreira, onde eu estou compartilhando quais foram os motivos que me fizeram seguir essa nova carreira de espiritualista, de pesquisador da consciência, escritor de livros, terapeuta holístico. Se você curtiu esse vídeo e quer conhecer mais o meu trabalho com outros campos, que foram esses que eu acabei de citar, se inscreve no canal, dá uma curtida. Caso contrário, caso você não tenha curtido, tem alguma pergunta, algum comentário, alguma sugestão, escreve nos comentários o seu comentário, que eu vou estar sempre atento, respondendo na medida do possível, tentando fazer o meu melhor para levar o esclarecimento para a sua vida, para que você tenha autoconhecimento do seu propósito de vida e faça o que deve ser feito com muito amor, muita alegria e satisfação. Permissão para encerrar essa transmissão? Até a próxima, a gente se vê por aí.